Nossa lição de hoje é o Salmo 107. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Salmo 107, versos de 1 a 3. Vamos ler a uma só voz. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Ação de graças, porque o Senhor resgatou da mão do inimigo e congregou. Antes de nós iniciarmos propriamente dita a nossa lição de hoje, nós já estamos chegando ao fim, né? Lição 10 de 13. Gostaria que a gente pudesse tirar como lição, guardar um pouquinho o que nós temos aprendido aqui a respeito dessa divisão dos salmos. Então, a divisão dos salmos é como se contasse uma história. Essa história do povo de Deus, que assim foi salvo, chamado, e um povo que desviou dos caminhos do Senhor, um povo que por isso sofreu consequências, mas um povo que pela misericórdia de Deus foi salvo e resgatado. Então essa é a história que nós conhecemos, na história da redenção, desde Adão e Eva, a história da nossa vida, a história que se repete, e ela é uma história contada no livro dos Salmos. Então, aqui nós aprendemos que os Salmos, livro 1 e 2, que é de 1 a 72, fala sobre expectativas. Expectativas são as promessas anunciadas de um reino, especialmente relacionada ao reino de Davi, ou descendente de Davi, que governaria todas as nações. Depois, livro 3, palavra estranheza. Estranheza porque houve uma promessa, uma expectativa de reino, e de repente as pessoas viram a realidade não muito assim. As nações sendo derrotadas, o pecado acontecendo no meio do povo, e então nós vimos aqui esse tópico, que é o Salmo 73 a 89, digamos aqui, uma tentativa do povo em entender o cenário sombrio, como esse cenário sombrio se relacionava com as promessas de Deus. Livro 4, arrependimento e confissão. Salmo 90 a 106. Então aqui é o povo lidando com a realidade do exílio babilônico, e já é o livro 4, já é o que foi estudado na semana passada, quando eles agradeceram pela misericórdia de Deus e confessaram seus pecados, confiantes de que Deus seria misericordioso para com eles. Então o povo lidando com a situação do exílio babilônico. E o livro 5, o último, que vamos começar hoje, Salmos 107 a 150, louvor pela libertação. Aqui já o povo é resgatado, como nós lemos há pouco aqui, a palavra de um povo cativo para um povo resgatado, e o povo louva a Deus por isso, mas não só a ideia aqui do louvor, mas também da questão do significado desse retorno, ou seja, a mão de Deus, a
misericórdia de Deus, a ação de Deus para que o povo fosse assim resgatado. Então eu vou repetir, todas as vezes que a gente tiver aula, quem sabe a gente consegue, né? Expectativas. Que expectativas? Que viria um reino. Estranheza, as coisas não estão muito assim como nós imaginamos, né? Nós não estamos governando tanto assim. Existem derrotas, precisa trocar de rei para outro rei. Arrependimento e confissão, já o cativeiro, no momento em que aqueles irmãos reconhecem a necessidade de voltar-se para o Senhor. Louvor pela libertação, o momento em que o povo agradece e louva a Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas. Então vamos lá, nossa lição hoje é a lição 10, resgatados dentre as nações. O livro 5, que é entre os Salmos 107 a 150. Então, 107 é o primeiro livro aqui, né? Na introdução diz aqui o seguinte, que este é o livro que contém o maior número de salmos em que a coletividade do povo de Deus louva ou rende graças ao Senhor. Todas as vezes que você procura um salmo de louvor, né, você vai lá mais para o final, né, Salmo 150, Salmo 100, rendendo graças ao Senhor. E essa passagem aqui do Salmo 107 ao Salmo 150 contém então muitos momentos de louvor do povo de Deus. O Salmo 5 possui louvor como tema principal, como tema, Salmo 5 não, o livro 5 possui o louvor como tema principal. E nesse cenário, o Salmo 107, sim, começa nesse tom de gratidão aqui. Eu vou abrir novamente aqui a minha Bíblia. No Salmo 107, os irmãos, a gente vai sempre acompanhando aqui algumas passagens, se eu quiser manter a sua Bíblia aberta. Então, o Salmo 107 já começa, né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como começou o Salmo 106? Salmo 106, 1 diz: aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é a mesma palavra. E a lição aqui, então, na introdução, ela já fala sobre isso, né? Como há uma semelhança entre o Salmo 106 e o Salmo 107, nesse início, mas também é uma diferença, porque o primeiro vai dar ações de graças pela misericórdia que eles desejam receber. Já o 107 é ação de graças pela misericórdia, de uma forma a conquista que eles tiveram, né? As nossas orações são assim, né? Quando nós estamos em grande aflição, nós já, conforme a palavra de Deus diz, nós devemos já em ação de graças, né? Deposite diante de Deus em gratidão. Então, eu ainda não resolvi o meu problema, ou eu ainda não obtive o livramento, mas eu sou agradecido a Deus porque eu reconheço que o Senhor é o Deus que perdoa, é o Deus que livra e é o Deus das misericórdias. Então, quando eu peço perdão a Deus, eu já estou agradecido. Agora, é muito melhor à medida em que nós estamos ali para agradecer, vendo o que já aconteceu. Eu agradeço a Deus. Eu estou vendo o meu milagre, vamos dizer assim, né? Eu estou vendo a minha bênção. Então, eu estou cheio de gratidão. Bendito, rendei graças ao Senhor. E é isso que nós podemos ver aqui. Eu perdi o celular dentro da Bíblia aqui. Os irmãos, vejam, eu sei que os irmãos sabem, né? Que o que eu mexo no celular aqui é para mexer no slide, né? Quem pode pensar, pastor, fica mexendo no celular o tempo todo aqui, mas agora é para a gente ver aqui o slide, né? E então,
Já falei que tem que arrumar um negócio maior aqui, viu, Márcio? Não cabe. É uma mesa aqui, ó. Deixar de cá. Rendemos graças ao Senhor, tanto antes como depois. Então, nós já estamos aqui praticamente no ponto 1, né? Eu não coloquei o slide, mas exatamente aqui nós começamos o ponto 1. Ponto 1 é a congregação que rende graças ao Senhor. Então aqui está o que eu estava falando há pouco. No Salmo 106, a misericórdia do Senhor foi o que impulsionou o povo a confessar os seus pecados e clamar por salvação. O antes, né? No Salmo 107, o Senhor é exaltado justamente porque mais uma vez demonstrou sua graça, tendo livrado o seu povo das mãos do inimigo. Que é o verso 2, né? Digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Então essa é a diferença. Ou seja, como se o Salmo 106 fosse a confissão e o Salmo 107 a resposta do Senhor, resgatando o seu povo da escravidão do pecado. A ênfase aqui é que além de salvo, o povo foi congregado, ou seja, eles estavam no exílio, estavam distantes. Eles careciam da salvação e careciam de uma nova terra. Não adianta se dar uma nova terra somente, né? As bênçãos não podem ser físicas apenas. A maior bênção é a espiritual. E esse povo aqui, ele retornou. Aqui diz os remidos do Senhor. Aqueles que foram remidos, salvos, transformados pelo Senhor. E os resgatou, congregados, os congregou e congregou entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Os congregou. O Salmo 107 é o louvor a Deus daqueles que pediram algo. O Salmo 106 foram misericordiosamente atendidos. Salmo 106, verso 47. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos entre as nações. E o Salmo 107, 2 e 3 é a resposta. Digam os remidos do Senhor, e ele os resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras. Interessante, irmãos, mas às vezes na nossa leitura rápida, a gente não percebe, né, um detalhe que está tão perto aqui, está tão visível. Num salmo há um pedido e no outro já há a gratidão, já há uma resposta exatamente conforme o pedido foi feito ali, porque foi conforme a vontade de Deus. Então esses dois salmos são um grande testemunho da bênção, da graça de Deus, como é a nossa vida em muitas situações, né? Testemunho da bênção, da graça de Deus. Quantas coisas nós pedimos ao Senhor, e depois nós podemos agradecer ao Senhor, porque vimos que Ele operou, vamos dizer, muitas vezes da forma que nós realmente imaginamos, como nós clamamos, oramos segundo a vontade de Deus, Ele responde às nossas orações conforme clamamos. Lá tem uma passagem que diz que se o filho pedir pão, o Senhor não vai dar pedra. Ou seja, o Senhor vai abençoar conforme a necessidade que nós temos. O que acontece algumas vezes é que se o filho pedir pedra, o Senhor não vai dar pedra também. Então, às vezes Ele não responde a nossa oração porque nós estamos pedindo errado. Mas o Senhor sempre vai responder às nossas orações e nós podemos glorificar ao Senhor. Aqui na lição tem uma passagem de Deuteronômio 30, versos 1 a 3. Várias dessas passagens, né, de Deuteronômio, passagens que falam sobre a obediência e a bênção. E aqui é uma dessas passagens, né? Se vocês se tornarem ao Senhor, se vocês derem ouvidos à voz do Senhor. E aí lá diz, Ele mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, te ajuntará. E de novo lá o povo vai estar fortalecido no Senhor. Então, esse povo que havia sido separado, espalhado, digamos aqui, por causa dos seus pecados, agora está junto do Senhor.
Deuteronômio 34. Ainda que os desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajudará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Não importa a distância, não importa a dificuldade. É uma palavra aqui que podemos levar, né, para um lado não apenas de distância geográfica, mas a distância espiritual, né? Aquele que se afastou do Senhor, não importa aonde que ele esteja, ele pode retornar para o Senhor. Alguém quer nos ajudar? Fique à vontade, nós vamos para o segundo ponto agora. O motivo da ação de graças. Nós vimos no Salmo 106, que grande parte do Salmo, lembra, era confissões. Então, várias partes, nós até fizemos aquela lista grande aqui no slide, de vários pecados do povo, que eles ali estavam não só listando os seus pecados, mas pedindo perdão pelos seus pecados. E havia então esta lista. Aqui também tem esse mesmo padrão, uma lista, né, a respeito das dificuldades que eles foram resgatados e perdoados. E começa aqui com um padrão, né? Eu coloquei aqui também no slide para nós. O padrão é o seguinte: ameaça ou dificuldade, clamor ao Senhor em meio à angústia, livramento proporcionado pelo Senhor. E aí então há um detalhamento do livramento, convite para o grupo salvo render graças ao Senhor. Então, vamos tentar resumir aqui: ameaça, clamor, livramento. É bem comum isso, né? Ameaça, problemas, clamor a Deus e o livramento. A partir daí, detalhamento do livramento, é interessante que essa ideia de lembrar, né? Porque às vezes a gente já foi livre, esqueceu já, né? Mas lembrar daquilo que o Senhor fez e agradecer, ações de graças por aquilo que o Senhor, Deus, fez. Então essa é a sequência. Há 4 grupos de pessoas resgatadas e congregadas que viviam sobre 4 dificuldades diferentes. Vamos acompanhar aqui na Bíblia, no Salmo 107, 1, 4 e 5. Salmo 107, versos 4 e 5. Então, que tipo de pessoas, que tipo de problemas essas pessoas enfrentaram? Aqui fala de famintos e pessoas em deserto. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então lembra da sequência? Primeiro tem a dificuldade, né, a ameaça, e depois o que vem? O clamor. Na sequência está, verso 6, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. É o ponto 3 ali, livramento proporcionado pelo Senhor. Então há essa sequência aqui. Pessoas famintas, pessoas em dificuldades. E assim o Senhor os abençoou, assim o Senhor os conduziu. E o que aconteceu? O detalhamento aqui é a ideia de como, o que aconteceu? Eles não estavam errantes no deserto, famintos? O que aconteceu então? O Senhor conduziu, verso 7. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. E aí o final, o que eles fizeram? Renderam graças. Olha lá, convite para o grupo salvo render graças. Verso 8, renderam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Isso vai se repetir, então nós não vamos
falar em todos esses 4 tópicos, mas isso vai se repetir em todos eles, né? Clamor, a resposta de Deus. E aqui o Senhor o problema, o clamor, a resposta de Deus, a ação de graças, nesse detalhamento aqui do que aconteceu. Ponto 2, pessoas escravizadas em meio às trevas, de 10 a 12. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição, em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Esse é o problema levantado aqui. A ameaça, a dificuldade. Repare que eles não estão nessa situação sem culpa, né? Eles estão nessa situação exatamente pelo seu pecado, por se distanciarem de Deus. E aqui diz uma situação de escuridão, de prisão, de tristeza. E aí o verso 13, a mesma sequência. Então clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Eles estavam em trevas, verso 14, tirou-os das trevas, das sombras da morte, e os despedaçou das cadeias. Verso 15, renderam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Por quê? Eles estavam presos, o Senhor arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro. E assim nós percebemos, né, o cuidado. A gente vê muito aqui a misericórdia do Senhor, porque nós falamos aqui, né, não aparece no ponto 1, mas no 2, 3, 4 aparece aqui a situação deles exatamente relacionada a estarem no pecado. Então nós vemos a misericórdia do Senhor e como o Senhor fez uma restauração completa, ticando aqui tudo que eram os problemas, como colocou como solução na vida deles. Assim o Senhor fez. Vamos lá, o terceiro, 17 e 18. Os estultos, aqueles que chegaram a portas da morte, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos, e a alma aborreceu toda a sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, uma situação tão grave, que é aquela que quase não tem mais, você fala, não tem mais esperança para esse sujeito, não tem mais esperança diante dessa situação. Aí vem novamente, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou, e o Senhor os sarou, e eles renderam graças ao Senhor, e ofereceram sacrifícios, e assim eles foram salvos, né? Ponto 4, navegantes ameaçados pelos perigos do mar, 23 e 24. Os que tomando o navio desceram aos mares, e os que fazem tráfico na imensidão das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfaleci-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, aqui a gente percebe, né, uma situação de mar, como você vai vencer as ondas grandes do mar. E é muito simbólico isso, né, falando sobre as tempestades da vida, as dificuldades, o chão que parece que saiu debaixo dos pés. E mais uma vez, eles nessa situação, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou, fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, e se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto, ao porto. Estavam lá no alto mar, e agora estão no porto seguro. Então a gente percebe aqui, né, são apenas 4 exemplos que nós falamos bem rapidamente,
mas que demonstram tipos diferentes de aflições, mas o cuidado do Senhor sempre presente, a misericórdia e o cuidado do poder de Deus, o amor de Deus. Seguindo aqui, voltando para a revista, Salmo 107, 6, 13, 19, 28, tem essa frase: na angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Depois, Salmo 107, 8, 15, 21 e 31, a mesma frase: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso é fruto da misericórdia do Senhor, né? A sua angústia clamar ao Senhor, confessar os seus pecados, como no Salmo 106, né? E aqui o Senhor resgatou das mãos do inimigo e os congregou entre as terras. A lição aqui traz uma lembrança. Lembra que no início nós lemos o Salmo 107, de 1 a 3? Então ele fala que o Salmo 107, de 1 a 3, ele é, digamos assim, como que se explicado ou aumentado a partir do verso 4 até o 43. Né? Podemos considerar aqui um detalhamento. O Salmo 107, a partir do 4, é um detalhamento do que aparece do 107, de 1 a 3. Poderíamos, ao contrário, dizer que o Salmo 107, de 1 a 3, é um resumo do Salmo 107. Então, o que tem no Salmo 107? Basta ler o Salmo 107, de 1 a 3, e aí, se você quer ter uma explicação detalhada do que ele está falando, é ler o restante do Salmo, né? As circunstâncias, os detalhes. E a ênfase aqui, que a gente já vai indo para esse ponto, a ênfase aqui é que tudo ocorreu pelo Senhor, com o clamor e arrependimento do povo. Olha a importância da oração na angústia, do clamor ao Senhor. E o que aconteceu? A mão do Senhor é poderosa, o Senhor transformou a vida. O texto quer deixar bem claro isso, que não há nenhuma outra coisa a não ser o Senhor que dá a vitória, que faz a transformação. Ou seja, aqui diz o seguinte, isso se dá, ou seja, essa repetição, essa fala de que foi o Senhor, de que há a misericórdia do Senhor, isso se dá pelo risco dos judeus acreditarem que o movimento da volta para a terra após longo período de exílio era uma circunstância derivada da ascensão, no caso do Império Medo-Persa, e da derrocada do Babilônico, de impérios. Ou seja, ao invés de você falar, não, foi Deus que me libertou, você começa a dizer, não, caiu um governo, entrou outro governo, olha esse governo tão bom e fez tudo de bom para mim. Foi o governo? Não, foi Deus. Cai um império porque Deus assim permite, ou assim ordena, né, vamos dizer. O outro vem e traz as coisas boas, é Deus. Nós nunca podemos dizer, não, fulano resolveu o problema. Não, Deus usou fulano para resolver o problema. Deus conduz todas as coisas. A chuva caiu e derrubou a casa, né? Ou a chuva caiu e trouxe água, que estava faltando água, que bom. É Deus que conduz todas as coisas. E assim, essa ideia tem que estar sempre na nossa memória, né? Do cuidado de Deus para conosco. Eu falei um pouco sexta-feira na reunião de oração, também sábado com os adolescentes, das coisas maravilhosas que existem no mundo e nós não entendemos, mas isso nos faz pensar mais no quanto Deus é poderoso e que nós podemos descansar na mão de Deus. O amanhã o Senhor vai cuidar, Ele vai cuidar de todas as coisas. Então Deus cuida de nós. Deus assim está por trás de todas as coisas. O povo que foi autorizado a voltar do exílio para Jerusalém deveria saber que sua volta dependeu diretamente da graça de Deus que ouviu suas orações.
Assim deve ser a nossa vida. Todo privilégio é a bênção de Deus. E quando há um problema, uma dificuldade, como houve com o povo, é para que eles pudessem voltar-se para Deus, para que eles pudessem ser conduzidos no caminho de Deus. Então eles passaram dificuldades, passaram situações de morte, mas pela misericórdia do Senhor foram resgatados. Alguém quer nos ajudar? Os pontos aqui é 3, 4, 5 que tem ainda? Eles são mais rapidinhos. Fique à vontade, irmãos, pode falar. Então nós caminhamos para essa ideia, a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. A parte final do Salmo é uma explicação do motivo pelo qual a situação do povo de Deus pôde ser mudada. Os versículos 32 a 42 revelam: o Senhor está soberanamente por trás de cada um dos movimentos de transformação, de ascensão e queda, humilhação e exaltação. Então, tudo está relacionado com esta questão. E aí a gente vê aqui, ele tá citando essa ideia de como as coisas vão se respondendo aqui, exatamente do jeito que havia o problema, houve a solução, e isso demonstrando a questão do testemunho de que Deus estava agindo. Por exemplo, os famintos no deserto, versos 4 e 5, foram conduzidos a uma cidade, 107, verso 7. Por quê? Foi Deus que converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu os famintos, os quais construíram uma cidade em que habitassem. O Senhor é quem humilha príncipes, mas levanta da opressão o necessitado. 107, 40 e 41. Vamos ler aqui a partir do 40. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio, por toda parte, fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas. A sabedoria está em nós atentarmos para o cuidado de Deus. Na vida não há produto do acaso, de coincidência, mas de propósito, de determinação de Deus. Tudo está sob o controle de Deus, isso Ele faz para com a nossa vida. O Senhor é capaz de utilizar 70 anos de exílio como modo de purificar o seu povo. E assim podemos dizer que o Senhor Deus nos transforma e nos purifica no deserto da vida. A gente sempre lembra, a comparação daquela caminhada no deserto até chegar à terra prometida, que é uma figura da vida que nós temos aqui. A vida é esse deserto. Não que seja uma vida triste, ruim o tempo todo, não. Mas a ideia de que a vida ela é uma caminhada difícil, com circunstâncias, com problemas que nós temos que enfrentar, para que nós sejamos assim nos preparando. Coube ao Senhor nos preparar. E Ele nos deu então a oportunidade de viver os dias que nós temos, para que tenhamos uma experiência, para que sejamos cada vez mais prósperos e possamos crescer, aprender nos caminhos do Senhor. Então, da mesma forma que o Senhor fez esse uso do exílio para que aquele povo pudesse crescer e também compreender o seu pecado, confessar o seu pecado e voltar a Deus,
assim nós temos esse momento aqui, né, que nós vivemos, podemos chamar de exílio, em muitos momentos, para que nós possamos nos arrepender do nosso pecado. Ponto 4, um convite final, que é o versículo 43. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere a misericórdia do Senhor. A verdadeira sabedoria é expressa por aquele que reconhece que a salvação do Senhor é um ato da sua misericórdia. Quem é sábio considera a misericórdia. O que é considerar a misericórdia? É relacionar cada partezinha da vida à misericórdia de Deus. É no lugar de acreditar em si mesmo, confiar que a sua vida é um produto da misericórdia. É relacionar mesmo tudo. Isso é ser sábio. Reconhecer a salvação do Senhor. Conhecer o poder do Senhor, que nos livrou do pecado e da morte. A graça de Deus é a única responsável, né, pela nossa salvação, pelo nosso retorno, pela nossa vida. Quantas as lutas que nós vivemos, a graça é a resposta para nós. Aí ele continua falando, né, não acreditar no próprio sucesso, aqui é um pouco repetitivo nesse mesmo sentido do ponto 3, né, falando que nós devemos acreditar no livramento de Deus e não em sorte, não em qualquer outra coisa, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, e esse é o convite para nós, né? Para que nós possamos estar buscando reconhecer a graça. Parece fácil isso, né, irmãos? Mas nem sempre nós temos essa percepção, né, na vida, nas situações, ou nem sempre nós queremos esse progresso que eu disse, né, um deserto para progresso. Parece que a vida, os tempos vão passando, e ao invés do progresso na fé, muitas vezes há o afastamento, e a vida, às vezes a gente pensa que é uma coisa cíclica, né? É o pecado, e aí você vai crescendo e vai. Então, muitas vezes a nossa vida, ela tem um aspecto de momentos em que nós nos afastamos, momentos que nós voltamos, como o povo do Senhor. Não que nós devemos nos conformar, né? A vida é uma montanha russa. Não, mas nós devemos entender que nós nunca estamos prontos, nós sempre estamos dependentes do Senhor, e à medida em que nós não nos voltamos para o Senhor, a nossa tendência é o desânimo, é o afastamento. E por isso nós precisamos de seguir nesse caminho do Senhor mais e mais. Quem vai nos ajudar? Tem tempo ainda. Pode falar? Então, a lição é muito bem detalhada, para a gente entender bem o difícil, a gente aceitar como é. Eu creio que todos temos a dificuldade, todo ser humano tem a dificuldade em aceitar aquilo que acontece. O que é de bom é fácil a gente aceitar, mas aquilo que a gente considera que não seja bom, nem sempre é fácil. Graças a Deus que nós, como servos de Deus, temos a palavra de Deus que nos puxa a orelha, sempre está nos alertando como é, né? Como deve ser, né? Que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas acontecem porque Deus permite. Tanto para a repreensão, como para nos ajudar, nos elevar, nos trazer alegria. É difícil para a gente, como eu já disse, como ser humano, aceitar que uma repreensão é para o nosso bem. Nós sabemos isso desde qualquer criança não aceita a princípio uma repreensão.
Depois lá na frente ele vai entender, olha, meu pai repreendeu eu naquela época e eu dou graças a Deus por isso. Ele vai entender depois. E aqui no finalzinho desse tópico aqui, no terceiro, que diz, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, resgatou-os das mãos do inimigo e os congregou novamente. Me chamou bastante atenção esse finalzinho aqui que fala, os congregou novamente. Então ele está falando de pessoas que viviam em uma congregação, que viviam no meio do povo e se afastou. E pela graça de Deus, Deus trouxe de volta. Mas ficou muito nítido, né, para a gente entender que as pessoas foram resgatados porque houve um clamor. Eles clamaram e Deus o atendeu, os livrando. Aqueles 4 pontos mesmo que o senhor passou ali, que fala do pecado do povo. Eu fiquei pensando sobre a condição daquele povo que viveram errantes, né? Viveram errantes a ponto, aqui fala aqueles que chegaram às portas da morte, segunda parte ali. Né? Pessoas que viveram uma vida, vamos usar uma palavra bem que a gente possa entender, uma vida relaxada, por exemplo. Pessoas que não estavam nem aí com o Evangelho, não procuravam viver, não procuravam orar, não procuravam estar em comunhão com Deus, mas estavam vivendo em lugares ermos. Esses lugares ermos, a gente não consegue nem imaginar, os lugares piores, né? Então a gente vê que a misericórdia de Deus, ela é muito grande, nós sabemos, só Deus, né? A sua graça, a sua misericórdia. Mas o ser humano, né, o homem, ele precisa de clamar a Deus. Clamar, Deus está pronto a atender, a restaurar a nossa vida. Obed, leva para mim o microfone. Com certeza, a gente tem dificuldade de entender. Uma coisa que eu falei também essa semana a ideia muitas vezes é crer, obedecer, e não entender, né? Porque a gente não vai entender. Às vezes, se a gente olhar para a nossa vida, a gente apanha até pouco, merecia apanhar até mais, né? E outras pessoas parece que sofrem bastante, são pessoas tão boas, então nós não entendemos certas coisas, mas sabemos que para cada um a história ela vai acontecer, né? Aquele que é filho do Senhor, para que ele possa voltar-se para o Senhor, viver em arrependimento e andar segundo a graça do Senhor. Acredito, pastor, que todo mundo, até o ímpio, acredita na misericórdia de Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus. Agora, viver segundo esta regra que é o problema. Tanto é que ele citou aqui 70 anos de cativeiro para melhorar o entendimento do povo, quem sabe. Isso mostra o quê? As consequências do erro. Eu posso pecar hoje, e hoje mesmo eu tomar consciência disso e voltar-me para Deus, mas a marca, as consequências ficam. Parece que a lição está dizendo que Deus, quando chamava o povo a se converter, a retornar, falava assim, você tem um tempo para cuidar disso. Enquanto não vencer esse tempo, você não volta. Então, isso me preocupa tanto que a gente errou, prejuízo não acerta na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. Até com as pessoas nós perdemos aquela alegria da comunhão. Mas Deus é justo também, Ele é misericordioso, como está mostrando aqui. A sua graça, a sua misericórdia é ilimitada, só que Ele é justo. Quando Ele diz lá no Velho Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Está falando o quê? Das consequências do pecado. E nós sabemos muito bem disso. Só que tem uma coisinha que me preocupa ainda mais, é que a gente consegue ver muito bem isso na vida dos outros.
Será que eu sou tão certinho assim? Será que lá, quando o Senhor disse lá no início que a gente não consegue controlar nada, nem a mente da gente a gente consegue controlar? Então, nós temos que clamar a misericórdia de Deus cada dia e nos humilharmos diante de Deus, porque em nós não tem o que fazer. O que eu consigo fazer para que eu melhore? A única coisa que eu posso fazer é estar atento à palavra. Estar atento à palavra, estar atento à voz de Deus. E para que isso aconteça, gente, a minha comunhão com Deus tem que ser bem melhor do que tem sido. Eu vi ontem, acho, de alguém que disse que andava com Deus. Ele ia na praia, ele andava com Deus, ele conversava com Deus andando pela praia. Eu acho que esse é um convite a gente buscar pôr isso em prática no nosso dia a dia. Nathalie disse na oração dela para que Deus esteja orientando, ajudando, para que a gente viva segundo a sua palavra. Mas para que isso aconteça, tem que ter um esforço do nosso lado, tem que negar a si mesmo. Aquele que quer seguir-me, quer andar comigo, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz significa o quê? Dificuldades e coisas por aí afora. Mas nós não queremos isso, como o Pedro já acabou de falar, nós não queremos dificuldade. Para que dificuldade? Mas Jesus, Ele é Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade, um montão de coisas, mas Ele é justo. O que Ele falou, cedo ou tarde, vai se cumprir. Então, eu tenho que estar vigilante, atento cada dia mais à palavra, cada dia mais. E eu digo sempre aquela frase que todo cuidado é pouco. Na vida cristã é diferente? Não, não é diferente. Então eu tenho que me esforçar sim, ao máximo que eu puder, para que eu ande de conformidade com a palavra. Aí as consequências do erro vão ser menores, com certeza. Jesus até falou lá, quando ele perdoou 2 homens, falando lá com Simão, se não me engano, aquele a quem muito se perdoa, muito se ama, aquele que pouco se perdoa, pouco se ama. Então, a lição diz para mim isso, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, é paciente, mas também Ele é justo. E a lição traz mesmo essa ideia da misericórdia, né, de Deus, do cuidado dele para conosco. Isso nos inspira confiança e desejo de buscar o Senhor. O último ponto aqui também é bem curto, diz aquele que atendeu a ambos os convites, né? Está falando a respeito de Davi, né? Então ali diz o seguinte, o Salmo 108, já indo para frente aqui, começa apresentando quem foi a primeira pessoa a conseguir responder perfeitamente a ambos os convites. Que o Salmo 108:1 diz, firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ele fala aqui, afirmando que Davi, né, o Salmo 108, que foi escrito por Davi, marca o retorno de Davi ao livro dos Salmos, após a rejeição do reinado davídico, no Salmo 89. Nós falamos sobre isso, né, em edições anteriores, que em determinado momento já não aparece a figura do rei, mostrando assim que os reis humanos não seriam suficientes, né? E aqui há esse retorno de Davi, mostrando sim essa misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor, que traz a importância tanto da ideia do Messias, né, como que é o Jesus, mas aquele que ele pode retornar, né? Os 3 salmos posteriores ao 107 retratam a importância do Messias na esperança de Israel. Ele foi rejeitado, Salmo 89, compreendeu perfeitamente a misericórdia de Deus, até mesmo em sua rejeição, sabendo que por meio dela seu povo foi resgatado e o Senhor consumou a vitória sobre os seus inimigos.
Nós temos essa vitória graças a Jesus, né? Graças ao nosso Deus misericordioso que cuida de cada um de nós. Na conclusão, aqui fala, nos cristãos se cumpriram perfeitamente as palavras iniciadas no Salmo 107, né? Está falando a respeito da vinda de Jesus, daqueles que foram congregados, né? E daqueles que foram salvos, resgatados da condição de morte, né? Então, sempre a gente fala, né, sobre a figura do cativeiro, mostrando que nós éramos cativos do pecado, e a libertação, a nova terra, é a representação da salvação e dos céus que estaremos com o Senhor um dia. Colossenses 1, 13 e 14 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos nossos pecados, né? Então a questão da nossa vida, da nossa alma, da nossa vida espiritual. Aplicação. A vida não é um produto do acaso, mas resultado da soberania do Senhor sobre todas as coisas. Por isso, rendam graças a Deus pelo seu governo soberano e pela sua providência santa. A nossa vida é fruto da misericórdia de Deus. E quando nós falamos a vida, não apenas a vida material, né, que sempre vem à nossa mente, as coisas materiais, a saúde, o que nós temos, o que nós conquistamos, isso tudo é muito importante, mas é secundário. Mas a nossa vida, no sentido espiritual, depende da misericórdia do Senhor, porque nós somos pecadores. Mas Ele transforma o nosso coração e é um trabalho constante, né, do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos aprender mais com o Senhor, como eu disse na meditação de manhã, né, que o Senhor Deus venha mudar o nosso coração, quebrando, transformando o nosso coração de pedra, mudar o nosso querer, e que a gente seja menos influenciado pela nossa vontade, pelo nosso pecado, mas que nós possamos ser influenciados pela palavra, pela verdade de Deus.